Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa última parte deste módulo Interações Ecológicas e agora nós vamos falar de alguns exemplos, né, dessas interações que a gente já viu. E aí vai estar, acho que misturadinho aí questões positivas, negativas entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Mas vamos focar aqui nos exemplos, né? Nessa primeira imagem a gente tem, olha lá, ó, o cupim, os cupins operários medem cerca de 8 milímetros de comprimento e o indivíduo maior é a rainha, né, dentro aí dos cupins. A rainha em um cupizeiro, né, sendo cuidada aí por operários e soldados. Olha aqui, então nós temos uma rainha. Então é uma sociedade, é uma relação, né, intraespecífica e harmônica entre cupins que se organizam em cupizeiros, ou também chamados de termiteiros, com indivíduos realizando cooperativamente aí diferentes funções, como soldados, operárias e rainhas. Um outro exemplo é o Recife, né? Os indivíduos de um Recife de coral. Aqui a gente está vendo uma colônia. Os indivíduos de um Recife de coral que pertencem à mesma espécie estão unidos fisicamente e podem trocar substâncias entre si, o que beneficia, né, mutuamente todo mundo ali. No outro exemplo, nós temos aqui, ó, vários capins de uma mesma espécie em determinada área. Isso aqui é uma competição intraespecífica. O que significa? Ocorre uma disputa entre os indivíduos, né, que é plantas de capim da mesma espécie, pelos recursos do ambiente, como luz, água, nutrientes, solo e espaço, né? Aqui nós temos, ó, os peixes, né? Peixe cirurgião amarelo, alimentando-se de algas que crescem em uma tartaruga verde, né? É uma cooperação, é uma relação interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas, né? Entre as tartarugas de oliva e os peixes cirurgiões amarelos, que se alimenta de algas que crescem no casco do réptil. A tartaruga, no caso verde, por sua vez, recebe uma espécie de limpeza do casco. Essa relação é benéfica para ambas as espécies, mas ela não é obrigatória, tá? Por isso que é uma cooperação. Aí nós temos aqui, ó, algumas bactérias, né, que vivem no intestino. Nós estamos vendo bactérias aqui, vendo não, mas imaginem aqui dentro do intestino, né, algumas bactérias que vivem aí no estômago, melhor dizendo, de bois e vacas, que não conseguem digerir a celulose do capim, né? Por conta própria. Então, isso aqui é um mutualismo. Eles têm que estar juntos, porque separados eles se prejudicam. Então, tanto os bois e as vacas com essas bactérias se beneficiam em tal relação e ambos necessitam dela para sobreviver, né? Aí nós temos aqui o pepino do mar, que é esse aqui, ó, mais esse peixinho, né, Fieraster, ou peixe-agulha, que vive aí no interior deste pepino do mar. É um comensalismo do tipo inclinismo. É uma relação harmônica de espécies diferentes em que o peixe, né, agulha, vive dentro então aí do pepino do mar como um inquilino, beneficiando-se da relação, mas sem causar então benefício ou prejuízo para o hospedeiro, que é o pepino, tá? Aí nós temos aqui o peixe piloto, se prende próximo à boca do tubarão e se aproveita dos restos dos alimentos deles. Então, olha lá, isso aqui é um comensalismo. Então, os peixinhos alimentam-se dos restos de comida deixados aí pelo tubarão, sem lhe causar prejuízos ou benefícios, né? E aí, mais um exemplozinho, né? Nós temos aqui, ó, a, o pica-boi, que é esse passarinho, né? Também chamado de búfaga, é uma ave africana que se alimenta de carrapatos que vivem no corpo de animais como búfalos e que dessa forma ganham uma limpeza na pele, né? Então, isso aqui, os carrapatos seriam então ectoparasita, né, que incomoda aí o búfalo. Então, é uma cooperação entre o búfalo ou a búfala, né? É uma cooperação entre, desculpa, essa ave e o búfalo, né? É uma relação que, apesar de ser benéfica para ambos, não é obrigatória para a sobrevivência deles. Eles vivem isoladamente, tá? E predadismo entre esse passarinho e a questão do carrapato. Então, a gente tem duas relações.
O búfalo com o passarinho é cooperação. O passarinho com o carrapato é predadismo, né? Aqui nós temos, olha lá, exemplos, né, de onça e porco do mato. O tipo é predatismo. Onça e urubu é comensalismo. Porco do mato e urubu não há relação entre eles, não há um tipo de interação, né? E aí, continuando, né, mais alguns exemplos, os líquens é uma relação entre dois indivíduos vivos, algas e fungos, né, essas estruturas aqui no caule. As algas fabricam o próprio alimento, os fungos obtêm seu alimento a partir da decomposição da matéria orgânica existente no ambiente, contribuindo para a transformação da matéria orgânica em minerais. Então, quando eles estão juntos, o fungo então mantém um ambiente rico em água e minerais para as algas, e as algas, por sua vez, doam o alimento para os fungos, que não conseguem fabricá-los. Então, um ajuda o outro, né? Dessa forma, conseguem sobreviver em locais onde não poderiam fazê-lo separadamente, como em cima de uma pedra. No caso dos líquens, eles são chamados e são conhecidos como bioindicadores. Eles mostram a qualidade do ambiente naquela região. Nós temos aqui, ó, o anu, né, e a capivara. O anu é uma ave que se alimenta de vários animais invertebrados, entre eles os carrapatos. A capivara costuma ter, então, muitos carrapatos parasitando seu corpo. Quando o anu pousa sobre uma capivara, ele não o espanta, deixando que se alimente dos carrapatos, ou seja, é uma coisa bacana entre eles, né? É, o anu preto, que mede até 36 centímetros de comprimento, caça parasitas, né, em uma capivara. Então, aqui é uma relação do anu com, o parasita. Ele é, então, ele é predação, e a capivara e o anu é cooperação, tá? Eles vivem separados, não estão obrigatoriamente juntos, né? E aqui as embaúbas e as formigas. As embaúbas são árvores comuns na Mata Atlântica. Sobre elas é comum encontrar as preguiças, olha aqui o nosso bichinho, né? De coleira, animais que se alimentam de folhas novas, frutos e flores dessas plantas. Associados às preguiças vivem traças, baratas e carrapatos, que aparentemente não lhes causam grande prejuízo. Então a gente vê essa relação que vai ocorrendo. Só que os carrapatos se alimentam do sangue dessas preguiças. Então, nas embaúbas também existem certas espécies de formigas que vivem no interior de seu tronco. Essas formigas aqui, né? Exemplos de formigas aqui, né? Essas formigas coletam na base das folhas da embaúba pequenos bastões do tamanho de um grão de arroz, que são então utilizados em sua alimentação. Em troca, elas protegem a árvore contra outros insetos por meio de suas poderosas mandíbulas. Então, as formigas protegem a embaúba, né? Nessas árvores também vivem os pulgões, insetos que se alimentam da seiva desses vegetais. Quando o pulgão, então, se alimenta da seiva, o excesso é expelido do seu corpo na parte posterior, sendo aproveitado pelas formigas como alimento. Então, a gente percebe, né, que vai existindo várias relações interessantes. E para terminar, além disso, quando elas saem em busca de folhas, acabam pastoreando, né, os pulgões aí até árvores ricas em seiva, protegendo-os do ataque de outros insetos como as joaninhas, né? Então, né, existe tanto uma relação interessante entre a preguiça, né, e a árvore, tá? E junto com a preguiça tem outros animaizinhos, né? Do mesmo jeito que a formiga sobre o caule oco aí das embaúbas. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.